Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 para administradores. Nesta aula eu quero mostrar como é que você vai fazer a migração de documentos, arquivos, toda a parte de gestão eletrônica documental, caso você tenha uma conta Dropbox. Serve para contas Dropbox pessoais, aquelas que você coloca lá, cria conta com seu Gmail, com seu Hotmail, com um e-mail que seja pessoal, ou uma conta Dropbox Business Enterprise, que já tem ali capacidades organizacionais, empresariais, tá bom? Vamos acessar aqui então o nosso, já loguei inclusive na minha conta Dropbox aqui, tá? Para facilitar, tem que estar logado, porque ele vai pedir as credenciais na hora de conectar a ferramenta de migração. Bem, eu estou na central administrativa do meu Microsoft 365, existem algumas formas de chegar até a ferramenta de migração, tá? Se você for para SharePoint, para a central administrativa do SharePoint, uma vez que a gente está falando de migração de documentos, e quem cuida de documentos é o SharePoint, arquivos, GED, gestão eletrônica documental, você tem aqui a área de migração na central administrativa do SharePoint e você tem a opção de migração a partir de contas Dropbox. Você pode começar a partir daqui. Ele vai te levar para a ferramenta de migração de Dropbox. Ou também, na central administrativa do Microsoft 365, você pode procurar aqui por Migra, vai aparecer aqui uma área de migrações especial também da console, com esse jeitinho aqui, e você tem todas as capacidades de Data Source, tá? Que são as origens de migração. Olha quantas aqui. Quero fazer todas que eu conseguir e colocar dentro do treinamento para vocês aqui de Microsoft 365 e também no de SharePoint Online, quando a gente falar de migração de documentos, ou também, por exemplo, no treinamento de Exchange Online que vai sair, né? Quando a gente começar a falar de soluções de migração de correio, dependendo de qual é o escopo de migração, se é correio, se é documento, o que é que você está migrando aí. Bem, Dropbox, a gente vai clicar aqui e ele vai levar para a migração, para a ferramenta de migração Dropbox. Verificando sua conexão com Dropbox, aqui ele já verifica a conexão, tá? Então, olha só, tanto por aqui ou por aqui, vai funcionar de qualquer forma. Só que aqui ele direciona para o Admin Center e aqui ele já está dentro do Admin Center, tá? Você vai notar, deixa eu fechar aqui até a administração do SharePoint, ou melhor, vou passar ela para a esquerda aqui, fechar essa aqui que está duplicada, porque a gente acessou de duas formas diferentes. O que é bom você notar? Sempre ele vai oferecer o avaliador de tempo de migração. Porque o que você vai fazer? Vai colocar o número de pastas aqui, 82 pastas, tamanho total, eu vou migrar aqui 274 GB. Contagem total de arquivo, 1780. 1782 arquivos. Levanta essas informações e traz aqui, porque ele já vai calcular para você uma estimativa do tempo de migração. Para você que está migrando, você mesmo, dono da empresa, ou você que tem um TI dedicado, contratado, ou você que é consultor de Microsoft 365, ou consultor de SharePoint, vai fazer migração, cara, antigamente nós não tínhamos ferramentas como essa aqui para nos ajudar, né? Poxa, se você fizer uma avaliação aqui do tempo de migração, você pode, inclusive, usar isso aqui para gerar sua proposta. Para você que gera aí as propostas comerciais, você tem que ter uma consultoria de TI, assim como eu tenho, e faz migração para Microsoft 365, tá aqui. É com base nisso que você vai aplicar agora aqui tua hora serviço, tá? Bem, primeiro ponto que eu gostaria de falar. Segundo ponto, você tem também aqui as configurações do que você quer migrar e o que você não quer migrar. Porque, na verdade, quando você starta a ferramenta de migração, ele gera um job. Isso aqui é um job, é um lote de migração, é um projeto de migração. Tanto que aqui em cima, olha que legal essa ferramentazinha. Migração do Dropbox, criar nova migração. Então, quer dizer, isso aqui já é um projeto de migração. Se você clicar aqui nessa roda dentada ali de configurações, você tem algumas configurações para você fazer filtragem, personalização, refinamento do que você quer migrar. Então, por exemplo, migrar itens com caracteres inválidos. Sabe os caracteres inválidos que o SharePoint não aceita, como por exemplo o underline, olha só. O asterístico, aspas duplas, os dois pontos, sinal de maior e menor, arquivos com interrogação. De repente, o Dropbox, que é da onde está saindo os documentos, né? A origem, ele aceita esses caracteres. O SharePoint não aceita, então pode dar erro na migração e ele pausar a migração ou pular esses itens ou até dar erro na migração por conta disso. Se você configura não migrar os itens com caracteres inválidos,
ele não migra, ele pula. Ou você pode fazer o seguinte, para não ficar sem um arquivo migrado, você pode pedir o seguinte, substitui os caracteres inválidos por underline. Underline ele aceita. Então, se tiver algum arquivo com algum desses caracteres, ó, pipeline também, tá vendo? Barra contra, barra normal, no nome do arquivo, ele vai primeiro alterar no nome do arquivo, onde aparecem esses caracteres. Por o que você colocar aqui, nesse caso underline, mas pode ser um outro tipo de caractere aceito também. Quando tiver underline, você vai saber que, opa, isso aqui pode ser uma correção. E aí ele aproveita e migra, para não ficar sem migrar até os arquivos que têm nome que não são compatíveis, tá? Recomendamos substituir caracteres, tá vendo? É até uma recomendação da própria Microsoft, de nomes inválidos para minimizar as falhas de migração e maximizar o número de arquivos e pastas migrados, tá? Muito interessante isso aqui. Excluir arquivos por extensão. Você tem alguma extensão que está vindo do Dropbox, mas você não quer que vá para SharePoint, um arquivo com script, arquivos que são script, né? No final, a extensão de script, arquivos executáveis de programas de instalação, esses arquivos eles são altamente, eles têm grande probabilidade de ter código malicioso, vírus, pragas virtuais, porque são executáveis, né? Script é executável, ele sai executando um monte de instrução na máquina em que ele está executando, ou no servidor, ou na rede, no ambiente que ele está sendo executado. Então você pode já fazer um filtro para que esses arquivos que têm extensão potencialmente perigosas, eles não venham para SharePoint. Tá vendo? Ó, arquivos excluídos nenhum, ou excluir algumas extensões de arquivo, você vai colocar aqui. Não precisa colocar o ponto, tá? Você vai colocar desse jeito aqui, ó. Tá? Ele colocou duas opções aqui, DocX, que são documentos do Microsoft Word, e PPTX. Cuidado, não usa esses, porque senão suas apresentações de PowerPoint não vão ser migradas, nem seus documentos do Word. E a maioria dos documentos que tem, a grande parte, a maior parte que tem de documentos, geralmente nas empresas, ou é PDF, ou é documento DocX, ou XLS, né? Que são as planilhas do Excel. Mas aí você vai colocar aqui, executável, script, né? exe, o que você quiser excluir da migração. Excluir pastas por nome. Se você sabe que na estrutura origem, lá no Dropbox, existem pastas com nomenclaturas que, de repente, todas as que têm a nomenclatura XPTO você não quer que vá para a migração, esse é o momento de você estabelecer. Excluir da migração, ou seja, não migrar no lote da migração, as pastas que contenham os nomes que você vai colocar aqui. Olha lá. Excluir algumas pastas. Pesquisar todas as subpastas, porque daí ele não vai levar em consideração apenas as pastas raízes que tem na raiz da hospedagem do Dropbox. Ele vai fazer uma pesquisa, um escaneamento em toda a estrutura de subpastas também. Aí você precisa selecionar aqui, ó. Todas as subpastas encontradas nos locais de origem que estão sendo migradas também serão pesquisadas por nomes excluídos, e você vai adicionar a nomenclatura aqui. Olha mais uma vez aqui a Microsoft dando uma ressalva. Algumas organizações optam por excluir algumas pastas. Recomendamos não excluir pastas, a menos que seja necessário. Então aqui a recomendação já é o inverso. Se de repente você colocar um nome ali que você acha que são pastas que não devem ir, mas na verdade você não é um grande conhecedor do seu GE de origem, e aí vai ter pasta que contém aquele nome, mas que deve migrar, aí, amigo, você vai fazer uma besteira. Então, ou você é um exímio conhecedor do seu GED atual, para entender exatamente que pastas com essa nomenclatura, eu sei exatamente onde elas estão, quantas são, e realmente não quero elas, aí tudo bem. Se não, permanece aqui nenhum. Porque daí se acabar migrando alguma coisinha, alguma pasta que tem essa nomenclatura e não deveria ter migrado, aí você exclui da migração. Depois que está no destino, no SharePoint, depois do migration, você vai lá e exclui no SharePoint, tá bom? Vou voltar aqui. Última opção, excluir arquivos e pastas por data de modificação. Se você sabe que existem arquivos hospedados na origem, lá no Dropbox, que tem uma janela, né, um target ali, de um período XPTO, você vai colocar aqui, ó, não migrar arquivos e pastas fora desse intervalo. Ah, eu não quero migrar nada que é de 2018 para trás, 2018, 2017, 2016. Pronto, estabelece uma janela, tá? Olha lá, modificação mais antiga, modificação mais recente. Coloca a sua janela aqui, o seu range, e aí ele vai obedecer e vai migrar somente o range de data que você estabelece. Muito legal isso aqui para personalizar, já deixar a sua migração bem lapidada, tá? Permissões, olha lá. Examine suas configurações para garantir que os mesmos usuários, com acessos a arquivos e pastas e metadados, continuarão a ter acesso após a migração. Se você não levar isso aqui em consideração, você vai migrar um job de arquivos
né? Pastas, raízes, subpastas, arquivos, conjuntos de arquivos, e depois que cair na origem, que nesse caso nosso aqui vai ser um ambiente de migração propício, não vai direto para os sites de equipe. Eu não vou migrar direto para os departamentos lá, administrativo, comercial, não. Eu vou migrar para um site de migração. Inclusive, eu criei esse site quando a gente fez a primeira aula desse módulo de migração do treinamento, que é a migração de Ignite, da solução de Ignite, que é é um Dropbox também, né, da vida, concorrente aí do SharePoint, do OneDrive for Business. Eu criei um site de migração e a gente vai migrar tudo para lá primeiro, para a partir do momento que a gente migrar para o site de migração, para a biblioteca de migração do SharePoint, aí lá a gente faz a distribuição dos documentos, dos arquivos para os departamentos, áreas, sites de equipe, para onde precisar, até para o OneDrive for Business de usuário, tá bom? Mas aqui ele diz o seguinte, ó, migrar permissões no nível do arquivo, ele mapeia as identidades e tenta migrar os metadados e as permissões que tem lá. Mas aí se você... Tudo isso é análise, tá? E é perceptível, porque se você fala, não, peraí, a estrutura que eu tenho aqui no SharePoint não tem nada a ver com a estrutura que eu tenho no Dropbox, então não tem por que querer migrar a estrutura de permissão, porque o mapeamento dos ambientes da estrutura é diferente, não vai funcionar. Então migra normal, sem migrar metadados de permissão, e depois você faz o permissionamento no próprio SharePoint, tá bom? Lá com as unidades de acesso, os grupos, os grupos de segurança e assim por diante. Agora aqui, ó, detalhes do projeto. Tá vendo? Aqui são os detalhes de fato. Editar o nome do projeto, você pode editar. Ele vem um padrão lá, migração Dropbox, Microsoft, que colocou esse nome. Você pode editar o nome do projeto a qualquer momento aqui, colocar um novo nome, tá? Conexão da origem, ó, não conectada. A gente não conectou na fonte ainda porque a gente vai começar aqui a configurar. E ele gera até um ID do projeto. O que eu falei para vocês? Isso aqui é o job de migração. Olha o ID interno, técnico do projeto. Eu posso conectar a fonte por aqui. Aqui ele está dizendo também, ó, não conectado. E eu posso conectar por aqui, que é a ferramenta mais gritante aqui, né? Mais visual para a gente. Bom, conectar-se ao Dropbox. Obviamente ele vai gerar um link, vai entrar com as credenciais que você der para o Dropbox. Tá? Olha lá, Maurício... Aí não, isso aqui já é comercial do Dropbox, né? Para indicar aqui. Ó, acesse sua conta ou faça uma assinatura para conectar ao aplicativo do Microsoft 365 Migration. Conta do Dropbox, vai colocar ela de novo aqui. Credenciais. Dependendo disso, se você tiver uma conta Dropbox que não é empresarial, não é voltada para empresas, então você precisa usar uma outra ferramenta, uma ferramenta de terceiro que aí sim conecta no Dropbox pessoa física, caso você esteja usando para sua empresa uma conta de pessoa física, tem gente que faz isso, tem empresa que faz isso, e você precisa migrar de qualquer jeito, aí sim você vai usar uma ferramenta de terceiro. Eu vou começar a trazer aqui também no canal ferramentas de migração de terceiros. Ó, essas aqui são ferramentas nativas da console do Microsoft 365, processos nativos. Mas para cenários em que não há suporte, como esse, por exemplo, uma conta que não é empresarial de Dropbox, a gente usa ferramentas como ShareGate, Move, I.O., tem várias ferramentas. Quando eu terminar essas ferramentas nativas, eu passo a trazer algumas ferramentas que são bem interessantes de vocês saberem também, vocês consultores que migram muito, né, conteúdo para cliente final aqui no canal, tá? Bom, tendo uma conta corporativa, autoriza o login e aí você seleciona as pastas que você quer, seleciona o site para o qual você quer migrar. Nosso site está pronto aqui, é o site de administração, o site de migração aqui do SharePoint. Aqui, ó, /sites /migra. Então você precisa mencionar que você quer migrar para cá. Olha lá, copia a URL, cola e dá um start. Ele vai identificar as bibliotecas que você tem. Nós temos uma biblioteca chamada Migra também. Ela vai aparecer, você seleciona, dá um start e faz o acompanhamento da migração, tá? Depois que o job terminar, a ferramenta vai mostrar para você o percentual e aí você vem aqui ver se está tudo certinho com os documentos que foram migrados para você, tá certo? Muito obrigado por ter assistido a mais uma aula do módulo de migração aqui do treinamento de Microsoft 365 e também lá do treinamento de SharePoint Online para administrador, porque a gente está falando de migração de documentos, tá certo? Obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula.